Sejam bem-vindos à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós estamos no dia 22 de junho, nós vamos ler Provérbios, capítulo 22, e a palavra-chave é molde divino. A visão geral de Provérbios 22. O eixo dominante do capítulo é a construção de identidade. Uma palavra principal seria formação, a preparação de um molde, porque o capítulo, em geral, fala sobre que a reputação, que vale mais do que as riquezas, no verso 1, que a prudência é importante para evitar as armadilhas, no verso 3, que a humildade e o temor do Senhor trazem honra, diz o verso 4, que é importante instruir, educar, formar os filhos, no verso 6, que o plantio moral traz as suas consequências, o verso 8, que devemos tratar bem os pobres, de forma alguma oprimi-los, verso 16, e que a influência das companhias é muito grande, nos versos 24 e 25. Na vida sentimental, esse capítulo diz que deixe Deus moldar você para que a sua vida sentimental seja abençoada. Então a palavra-chave do dia é molde divino, porque os nossos hábitos nos moldam, as nossas amizades moldam, os nossos pais moldam. Por isso os pais precisam instruir e educar os seus filhos, porque quando os pais educam os filhos, eles estão moldando os filhos. A humildade também molda como falamos, como tratamos, como lidamos com os desafios do dia a dia. E a disciplina também nos molda. O símbolo para o dia 22 é um vaso sendo moldado pelo oleiro. Aqui nós mostramos a progressão da série. Você que não acompanhou desde o dia 1º essa série, nós estamos no mês de junho tratando de provérbios na perspectiva da vida sentimental, porque dia 12 se comemora o Dia dos Namorados. Então, esse mês é um mês de celebração dos casamentos, dos namoros, dos noivados, e também é um tempo em que muitas pessoas que estão solteiras ficam com tristeza, com depressão, pensando assim: eu estou sem ninguém. Mas o livro de Provérbios ensina que muito mais importante do que encontrar alguém às pressas é encontrar alguém que complete você, que realmente traga uma vida sentimental abençoada por Deus, em que você tenha um namoro que vai ser conduzido para um noivado e que vai levar a um casamento guiado por Deus. Então aqui, vendo a progressão da série, no dia 1º, nós falamos sobre não entregue o seu coração, usamos o símbolo do coração. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Falamos a respeito do caráter e usamos uma lupa como símbolo, como é importante observar bem o caráter da pessoa com quem estamos nos envolvendo. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola como símbolo porque Deus é aquele que mostra o norte, a direção certa. E Provérbios 3 fala: confia os teus caminhos ao Senhor e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia ao Senhor todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3 diz isso. No dia 4, nós tratamos de Provérbios 4. Proteja o coração. Nós usamos um escudo como símbolo porque Provérbios 4 fala no verso 23. De tudo que você precisa cuidar, cuide bem do seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. No dia 5, nós tratamos do não troque o certo pelo provisório. Nós usamos uma aliança como símbolo porque Provérbios 5 fala sobre o valor da fidelidade. No dia 6, nós falamos não ignore estes sinais. Usamos o símbolo de um alerta,
porque Provérbios 6 fala para cuidar com fiança, empréstimo de dinheiro, para cuidar de preguiça e comodismo, para ficar alerta com relação a pessoas que fazem sinais com os dedos, com os olhos e com os pés e que fazem o mal contra os outros, para cuidar daqueles que são orgulhosos, que têm a língua mentirosa, que têm mãos que fazem o mal, que têm o coração perverso, que têm os pés que são testemunhas falsas, que têm os pés que se apressam para fazer o mal e que separam os amigos e aqueles que se envolvem no adultério. Então, o capítulo 6, que nós tratamos no dia 6, fala: não ignore estes sinais, preste atenção a esses alertas. No dia 7, nós tratamos que nem tudo que parece amor é amor, usamos o símbolo de uma máscara, porque no dia 7, Provérbios 7, fala a respeito da mulher que agarra um jovem e essa mulher é casada e ela diz para ele: eu já paguei os meus votos e eu fiz ofertas pacíficas a Deus. Então, são aquelas pessoas que parecem que estão na direção certa, mas que o coração está carregado de maldade. Então, nem tudo que parece amor é amor. Cuidado com as máscaras. No dia 8, nós tratamos que a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria. A sabedoria é a coroa. Quem tem sabedoria consegue observar as qualidades e também perceber aquilo que é mal. No dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Colocamos ali um símbolo de um prato com seus talheres, porque Provérbios 9 fala que a sabedoria tem um banquete, que ela serve a sua mesa, que ela já preparou a sua refeição e ela já misturou o seu vinho e convida todos para sentarem à mesa para terem sabedoria. Mas do outro lado, a ilusão, que é representada pela mulher tola, também convida para uma refeição. Então, no dia 9, nós tratamos da importância de sentar-se à mesa da sabedoria. No dia 10, nós falamos suas palavras constroem ou destroem. E usamos uma caixa de diálogo, porque Provérbios 10 tem vários versículos que falam sobre a boca, a língua, as palavras, a forma de usá-las. No dia 11, nós tratamos de busque uma pessoa valiosa e colocamos uma joia como símbolo, porque Provérbios 11 fala sobre o tema da justiça, fala sobre a integridade, sobre a honestidade, sobre a generosidade. Então nós tratamos de qualidades de uma pessoa de valor. No dia 12, tratamos do coração ensinável. Seja ensinável e colocamos o símbolo de um coração com um curativo, porque um coração que aceita, que escuta, que ouve a correção do outro, pode ficar um pouco machucado por um tempo, mas quando aceita a correção, logo fica curado. E quem aceita a correção consegue crescer, consegue melhorar e isso melhora o relacionamento. No dia 13, nós tratamos de escolhas. O seu futuro começa agora. Usamos como símbolo uma plantinha que está começando a brotar porque as escolhas de hoje impactam no seu futuro. No dia 14, nós tratamos do seu amor está edificando ou destruindo e usamos uma casa como símbolo porque Provérbios 14 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E Provérbios 14 traz conselhos de como edificar a casa. No dia 15, nós tratamos proteja a paz do seu lar. Usamos uma pomba com um ramo, porque Provérbios 15 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Nós comentamos que se em Provérbios 10 a Bíblia fala da importância de usar as palavras para construir, de outro lado, em Provérbios 15, a palavra ensina a usar as palavras para trazer a paz, para
trazer a suavidade dentro de casa. No dia 16, nós tratamos do tema planeje, mas deixe Deus conduzir. Usamos ali uma folha de papel e um lápis para indicar que devemos criar os nossos planos a lápis e deixar que Deus venha escrever a história com a sua caneta, porque Deus conhece melhor os planos que Ele tem para nós. No dia 17, nós tratamos do quando tudo aperta, quem permanece? Usamos um elo como símbolo porque no dia 17 existe um destaque para o versículo 7. Em todo tempo ama o amigo, e no tempo da angústia nasce um irmão. Então, Provérbios 17 fala muito sobre a importância de ter uma lealdade. O tema, a palavra-chave do dia 17 foi lealdade. No relacionamento, na vida conjugal, é importante ter esse aspecto de amizade, de lealdade. No dia 18, nós tratamos de laços fortes, não nascem rasos, e usamos o símbolo de um nó, porque os laços, os nossos relacionamentos precisam ser fortalecidos. Eles precisam já nascer fortes. Não podem ser laços rasos, laços que não se ancoram na palavra de Deus. Agora, no dia 19, nós tratamos do tema que toda escolha tem um preço. Nós usamos o símbolo da colheita. No dia 20, nós tratamos do assuma o controle da sua vida. Falamos a respeito do autogoverno. Provérbios, capítulo 20, fala muito a respeito de ter o domínio sobre a bebida, sobre a ira, sobre os nossos comportamentos e sobre deixar o nosso coração se sujeitar à vontade de Deus. Então colocamos ali o símbolo do timão, que é o controle de um navio. O dia 21, nós tratamos alinhe a sua vida à soberania de Deus e colocamos como símbolo uma faixa de pedestres. E o símbolo da faixa de pedestres, porque a faixa de pedestres ela tem linhas que indicam onde cada pedestre deve atravessar com segurança. E dia 21 fala muito sobre alinhar as nossas palavras, as nossas atitudes, elas precisam ter um alinhamento com Deus. E hoje, dia 22, nós vamos tratar desse tema, deixe Deus moldar você. Estamos usando o símbolo de um vaso, porque lá em Jeremias 18 fala que nós somos como vasos nas mãos de Deus. Deus é o oleiro. Agora entrando na apresentação. Sejam muito bem-vindos. Provérbios 22 revela que precisamos descer à casa do oleiro, como diz lá em Jeremias 18, e permitir que Deus nos molde quanto à imagem e reputação, prudência, humildade e temor do Senhor, formação dos filhos, escolha de companhias, opressão ao pobre, escravidão de dívidas e inclinações desordenadas, que podem deformar a alma. E a verdade é esta: na vida sentimental, familiar e espiritual, se você não for moldado pelas mãos do Criador, inevitavelmente será deformado pelos padrões deste mundo. Prepare o seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo descer à casa do oleiro. Vamos dividir o texto de Provérbios 22 em 3 partes. Então, aqui no primeiro bloco, na primeira parte, vamos falar do legado, do nome e o processo de formação. Vamos ler os versos 1 ao 6. O resumo da mensagem central desse bloco é que Deus quer moldar o seu caráter e reputação. Verso 1. A sua prudência diante dos perigos. Verso 3. A sua humildade e temor do Senhor. Verso 4. E sua responsabilidade na formação das próximas gerações. Verso 6. Entrando no texto bíblico, Provérbios 22, vamos ler na versão da Almeida Revista e Corrigida.
Verso 1: Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O verso primeiro fala sobre o valor de cuidar do bom nome, de cuidar da reputação, de cuidar da imagem, que muitas pessoas buscam riquezas e elas sacrificam o seu nome. Elas fazem coisas erradas, tomam empréstimos e não pagam, fazem promessas e também não honram o seu compromisso para conseguirem buscar riquezas. Mas o verso primeiro diz que o cristão deve zelar pelo seu nome. E quando você busca o relacionamento com alguém, você deve buscar o relacionamento com alguém que tem essa preocupação, essa dedicação em zelar pelo seu nome, em zelar pela sua imagem. Se você se envolve com uma pessoa que passa por cima da boa fé, da confiança das outras pessoas para satisfazer o seu próprio interesse, você está se envolvendo com uma pessoa que amanhã não vai ser leal nos seus negócios, no relacionamento. Então, no verso 2, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Aqui está a lição de humildade. Não se deve tratar a ninguém com desprezo, com desconsideração, só porque a pessoa tem mais ou tem menos. Todos foram feitos pelo Senhor e todos devem ser respeitados. Verso 3. Nós já comentamos na leitura de outros capítulos de Provérbios que a pessoa que desonra o atendente, o garçom, aquele que presta um serviço, ele não é uma pessoa alinhada com a vontade de Deus. Uma pessoa que desonra, destrata outras pessoas também tem indicativo de que vai destratar o seu par. Verso 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então o verso 3 está dizendo: seja sábio, procure ser avisado, ter o conhecimento a respeito da pessoa, a respeito dos negócios que você faz, para que você possa se precaver, se proteger da pessoa má e também dos negócios que são ruins. Verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, aqueles que são humildes e aqueles que temem ao Senhor, aqueles que colocam Deus em primeiro lugar e o respeitam de forma absoluta e extrema, terão riquezas e honra e vida. Verso 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe dele. Então aqui nós vemos que aquele que pratica o mal, ele encontra no caminho espinhos e laços. Agora, quem guarda a sua alma, quem se protege, fica longe de pessoas perversas. E o verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Aqui fala sobre a importância de educar os filhos, para que eles possam andar no caminho certo. Principais ensinamentos espirituais. Número 1. O valor inestimável da reputação. Do verso 1. A reputação é um patrimônio espiritual que dinheiro nenhum na terra consegue comprar. 2. A visão de águia da prudência. O verso 3. O homem prudente ele enxerga de longe e se esconde. Agora o simples, que é o imaturo, o tolo, ele passa adiante e ignora os sinais de perigo e sofre as consequências da sua falta de vigilância. E 3. A formação na infância como escudo do futuro. O verso 6. Moldar o caráter de um filho exige intencionalidade, ensino prático e, acima de tudo, o exemplo dos pais. Aplicações para o mundo atual. O mundo atual dita que riquezas e status valem mais do que um bom nome, incentivando as pessoas a destruírem a sua integridade por curtidas, vantagens rápidas ou validação social. A sociedade terceirizou a educação dos filhos
para as telas, celulares e escolas, esquecendo que o caráter de uma geração é moldado no altar do lar. E as pessoas simplesmente ignoram os sinais de perigo emocional e moral e entram em relacionamentos tóxicos porque perderam a capacidade de ser prudentes. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Construa seu bom nome. Verso 1. Pare de se preocupar tanto em parecer atraente fisicamente ou ostentar status. O que vai segurar um casamento de valor no futuro é o seu bom nome. Como está a sua reputação espiritual e moral hoje? Enxergue o perigo de longe. Verso 3. Se você está conhecendo alguém e já percebeu sinais de desonestidade, agressividade ou falta de temor a Deus, não insista. O prudente vê o perigo e recua. O tolo continua o namoro, achando que vai mudar a pessoa e colhe a dor depois. Para os noivos, a formação do futuro lar. O verso 6. Vocês já conversaram sobre como vão educar os filhos de vocês? Não entre no casamento sem alinhar a base educacional e espiritual da família. O caminho no qual a criança deve andar precisa ser pavimentado por vocês hoje, no noivado. E para os casados, o altar da família. Verso 6. Pais, vocês são os principais oleiros na vida dos seus filhos. De nada vale dar uma escola cara e roupas de grife se vocês não estão moldando o caráter deles com a palavra de Deus. Que o seu lar seja um ambiente de instrução e amor, onde o exemplo de vocês fale mais alto do que qualquer sermão. Entrando no bloco 2, o plantio moral, as armadilhas e o peso da influência, dos versos 7 ao 16. Então, o resumo da mensagem central. Deus quer moldar as suas sementes morais e consequências. Verso 8. A pureza do seu coração e a graça das suas palavras. Verso 11. A sua disciplina para corrigir a insensatez. O verso 15. E sua justiça no trato com os vulneráveis. Verso 16. Entrando no texto bíblico, aqui em Provérbios 22, o verso 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então o verso 7 está dizendo: busque a riqueza, busque ser alguém que tem para dar, que tem para emprestar, alguém que tem recursos. Busque a sabedoria para que você tenha riqueza, para que você tenha abundância. Algumas pessoas pensam, mas isso não é pecado? Não é pecado ser rico? De modo algum. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de homens que foram ricos. Abraão foi rico, Isaque foi rico, Jacó trabalhou e também se tornou um homem bastante rico, Jó foi um homem rico, pessoas que foram ricas, Salomão foi extremamente rico. Pessoas ricas foram aquelas pessoas que financiaram a obra de Deus, que fizeram muitas coisas pelo reino de Deus. O que não pode é querer a riqueza a ponto de sacrificar o bom nome, querer a riqueza e tomar empréstimos e dar o calote nas outras pessoas. Essas pessoas que buscam mais as riquezas e esquecem do bom nome estão no caminho errado. Mas o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Nessa segunda parte, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Antes de comprar um carro, antes de comprar um imóvel, seja ele qual for, é necessário checar se existem condições de efetuar aquele pagamento. Nós vemos muitos imóveis sendo tomados porque houve um erro no cálculo e se tomou o empréstimo sem se fazer uma avaliação exata da situação. Verso 8. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então aquele que planta a perversidade
vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará, e a sua raiva, o seu ódio, o desejo de consertar aquilo que foi feito de errado vai falhar. Então é melhor cuidar com a semente que está sendo plantada. Verso 9: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui no verso 9 fala sobre a generosidade. Aquele que é moldado por Deus, ele recebe o amor no coração para doar, ajudar, alcançar aquele que precisa. Verso 10: lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O verso 10 está dizendo: fica longe de quem cria contenda, de quem levanta questões, de quem vive na briga, na gritaria, na guerra, no conflito. Coloque fora essa pessoa e todo o mal de contenda vai parar. Verso 11: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, aquele que sabe o que falar, a hora em que falar e fala com graça, ou seja, de uma forma que traga o bem nas suas conversas, terá por seu amigo o rei. Verso 12: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então Deus protege os que andam na sabedoria, mas os que são iníquos, os que praticam o mal, eles serão frustrados. Transtornar significa frustrar. Verso 13: diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso sempre inventa desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Versículo 14: cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Então o texto aqui fala que a mulher estranha, aquela que aparece na rua, no centro comercial, de repente num posto de combustível, de repente em uma unidade, em um posto de saúde. A mulher estranha é aquela que aparece de maneira repentina e faz o convite para o mal. Usa palavras de sedução. Essa mulher estranha é a mulher de Provérbios capítulo 7. Aquela mulher que, de acordo com o texto bíblico de Provérbios 7, ela era casada, o marido tinha ido para outra cidade, demoraria para voltar, porque ele levou um saco de dinheiro, como ela fala lá em Provérbios 7, e ela vai e agarra um jovem. E o jovem, sendo desavisado, sendo tolo, ele vai. E lá em Provérbios 7 fala: ele vai como boi que vai para o matadouro. E aqui no versículo 14, o texto diz que é cova profunda a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Deus se ira com aqueles que desonram o nome dele, com aqueles que não o buscam, com aqueles que não o procuram, com aqueles que não pedem o socorro, o apoio a ele. Verso 15: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Então, verso 15 fala a estultícia. Estultícia significa tolice. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. A vara traz a direção. Verso 16: o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, o verso 16 diz: a pessoa que busca parecer, aquela que busca parecer mais do que realmente possui para oprimir o pobre, ou que toma do que tem e dá a alguém rico para agradar esse rico, empobrecerá. Verso
O verso 17 nós vamos ler no bloco 3. Então, terminamos aqui do versículo 7 ao 16, o bloco 2. Vamos ler aqui os principais ensinamentos bíblicos desse bloco 2. Então, primeiro, a lei espiritual da semeadura, moral, que nós vimos no verso 8. O que se planta nas atitudes diárias se colhe. Não adianta o ímpio se indignar diante da justiça soberana de Deus. Depois, a pureza do coração e a graça no falar. Verso 11. O homem que ama a pureza de coração e usa palavras com graça e doçura ganha a amizade e a confiança de reis, e o caráter íntegro abre portas de honra que a mentira jamais conseguirá abrir. E a armadilha invisível da sedução, do verso 14. Nesse texto existe um alerta fortíssimo sobre o perigo da boca da mulher estranha, que traz a sedução, a infidelidade, os conselhos mundanos, comparando-a a uma cova profunda. Quem está sob a ira do Senhor cai por falta de vigilância. Agora a aplicação para o mundo atual. A nossa cultura idolatra a esperteza e a mentira suave. As pessoas acham que podem plantar infidelidade, flertes escondidos no trabalho e mentiras no relacionamento e, de alguma forma, colher um casamento feliz e abençoado. As redes sociais criaram uma verdadeira cova profunda, verso 14, através da facilidade do acesso à pornografia e a conversas íntimas com terceiros. As mídias modernas moldam uma linguagem de deboche e grosseria, enquanto a Bíblia diz que a graça no falar e a pureza de intenções são o que realmente sustentam a honra e a autoridade de uma pessoa. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Fuja da cova profunda, do verso 14. Cuidado com pessoas que usam de lisonjas excessivas, sensualidade exagerada, ou que tentam te afastar dos princípios de Deus. Essa sedução é uma coisa, ou melhor, é uma cova. Essa sedução é uma cova profunda que vai engolir a sua paz e o seu futuro emocional. Cultive a pureza, verso 11. Busque ser uma pessoa pura de intenções e graciosa no falar. O seu vocabulário e a sua postura devem refletir a presença do Espírito Santo em você. Agora para os noivos, a semeadura no noivado, verso 8. O que vocês estão plantando na relação hoje? Se o noivado é marcado por mentiras, manipulações, falta de respeito ou impureza física, vocês estão semeando injustiça. E a colheita disso no casamento será a amargura. Plantem verdade para colher paz. Agora para os casados, a blindagem do casamento, verso 14. Casados, protejam os seus olhos e os seus ouvidos da boca do estranho. Seja o flerte no ambiente de trabalho, as amizades que incentivam a traição ou o consumo de conteúdos impróprios. Quem brinca com a sedução cai em uma cova da qual é muito difícil sair. Doçura no tratar, verso 11. Como está o tom das palavras dentro de casa? A rispidez e o grito destroem o respeito. Busquem a graça no falar para que o cônjuge e os filhos sintam prazer em estar na sua presença. Entrando no bloco 3, a sabedoria dos antigos e o perigo das conexões. Vamos ler os versos 17 ao 29. Mas antes, um resumo da mensagem central. Deus quer moldar o seu coração para guardar a sabedoria. Verso 17. Ele quer guardar as suas conexões e amizades. Versos 24 e 25. O seu respeito pelos limites antigos. Verso 28. E sua diligência no trabalho e na vida. Verso 29. Entrando no texto bíblico, Provérbios 22, na Almeida Revista e Corrigida, no verso 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência.
18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares. Veja, se as aplicares todas aos teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje. Sim, a ti mesmo. Então, aqui nos versos 17, 18 e 19, ele está dizendo: preste atenção nas palavras dos sábios, aplique o seu coração, porque vai ser coisa suave se você guardar no coração e aplicar na sua vida. A sua confiança vai estar no Senhor e é por isso que esse texto está aqui. Verso 20: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então os versos 20 e 21 aqui trazem uma pergunta. Uma pergunta que a sabedoria faz: por acaso eu não escrevi essas coisas para que você tenha certeza do que é a verdade, para que você siga na verdade? Então aqui os versos 20 e 21 podem ser ensinados às pessoas ao seu redor. Você pode dizer: por acaso não existe a Bíblia? Por acaso Deus não se revelou, deixando um livro escrito para que as pessoas possam ter o conhecimento da sabedoria e tomarem boas decisões? Sim, a palavra de Deus é a palavra que traz o critério, o padrão, o parâmetro que vai indicar o caminho para a felicidade. Verso 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Verso 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Então aqui nos versos 24 e 25 está dizendo: não ande com o iracundo, não ande com o homem colérico. O 25. Para não aprender os caminhos deles e tomar um laço para a própria alma. 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Mais uma vez um alerta sobre a questão da fiança, e esse tema de fiança já inclui a questão do empréstimo de dinheiro, que nós já comentamos que muitas pessoas não têm, mas para agradar o irmão, o pai, a mãe, o filho, a filha, acabam fazendo um empréstimo, acabam muitas vezes contraindo dívidas em seu próprio nome, sendo que não tinham aquela dívida. Então o verso 26 e 27 são versos que trazem esse alerta. 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Então os limites antigos fala a respeito dos limites de propriedades e também fala a respeito de padrões morais. Tem muitas pessoas que querem remover os limites morais daquilo que os seus pais aprenderam e viveram. O verso 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então aqui o verso 29 diz que o homem diligente, aquele que faz bem o seu trabalho, ele será colocado diante de reis. Ele prestará os seus serviços, realizará o seu trabalho para reis. Não será posto diante dos de baixa sorte. Os principais ensinamentos bíblicos, a importância das conexões e amizades. Nós lemos os versos 24 e 25. Não te associes com o colérico, nem andes com o homem furioso, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. A proteção dos limites estabelecidos. Verso 28. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Respeite os limites dos seus pais, sogros e de pessoas idosas. A excelência do profissional diligente, verso 29. O homem que é excelente, focado e diligente no seu trabalho,
não servirá a pessoas obscuras, mas terá o seu lugar de destaque e honra diante de reis. Aplicação para o mundo atual. Vivemos na geração do eu decido as minhas próprias regras, que despreza a sabedoria dos pais, a doutrina bíblica e os marcos morais antigos, como diz o verso 28, chamando-os de ultrapassados. O resultado é uma sociedade sem limites, líquida e cheia de casamentos descartáveis. Além disso, as pessoas ignoram o peso das conexões, andam com amigos que zombam do casamento e vivem na gandaia e acham que não serão influenciadas. A Bíblia alerta que o ambiente e as amizades moldam o nosso comportamento e criam laços mortais para a nossa alma. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Filtro de amizades, versos 24 e 25. Com quem você tem andado? Se os seus amigos mais íntimos são pessoas mundanas, iradas, que não respeitam a Deus e vivem na promiscuidade, você acabará imitando os hábitos deles. Mude de conexões para proteger a sua formação espiritual. Respeite os marcos morais, verso 28. Não brinque com os limites de santidade que a palavra de Deus e os seus pais estabeleceram para o namoro. Se você remover esses limites, a sua vida sentimental vai virar uma terra sem lei e cheia de feridas. Para os noivos, diligência no trabalho, verso 29. Sejam noivos focados e trabalhadores. A estabilidade financeira do futuro lar exige dedicação e excelência profissional hoje. Preparem a estrutura prática para que vocês possam focar em edificar o amor sem o desespero da escassez. Para os casados, a blindagem das conexões do casal. Versos 24 e 25. Cuidado com as amizades que vocês trazem para dentro de casa. Casal que anda com casais que vivem brigando, se desrespeitando ou que não valorizam a família, acaba absorvendo essa atmosfera de contenda. Cerquem-se de pessoas que empurram o casamento de vocês para cima. E preservem os marcos do lar. Verso 28. Não permitam que as facilidades do mundo moderno removam os limites de respeito, oração em família e fidelidade que herdamos da palavra de Deus. Protejam a herança dos seus pais dentro da sua casa. Conclusão. 3 pilares de sabedoria de Provérbios 22. Número 1. Nós somos moldados pelas nossas conexões. Quem anda com o irado aprende o seu caminho, como dizem os versos 24 e 25. Na vida sentimental, se você se cerca de pessoas sem valores, o seu caráter será deformado. Escolha conexões que te alinhem com o oleiro. Número 2. Os limites antigos são proteção, não prisão. Não remova os marcos que a palavra de Deus e a sabedoria dos pais estabeleceram. É o que diz o verso 28. Os limites de santidade e respeito são o que garantem a segurança do seu namoro e do seu casamento. Agora, número 3. A instrução de hoje garante o amanhã. Moldar o caráter exige tempo, intencionalidade e exemplo, no verso 6, que fala sobre educar os filhos. Seja na educação dos filhos ou no cultivo do seu próprio coração, a formação diária determina o destino da sua família. Mensagem principal: quem está moldando você? A mensagem mais urgente de Provérbios 22 para a sua vida sentimental hoje é: se você não permitir que Deus molde o seu caráter no secreto, a cultura do mundo vai deformar o seu relacionamento em público. Nós fomos criados para ser como vasos de barro nas mãos do oleiro, mas muitas vezes rejeitamos o processo de sermos moldados. Queremos um casamento perfeito, mas não aceitamos a disciplina da humildade. Queremos um namoro santo, mas removemos os limites de segurança que nos protegem do pecado. Verso 28.
Queremos filhos tementes a Deus, mas não temos tempo para instruí-los no caminho reto. Verso 6. Então entenda uma coisa, você está sendo moldado por aquilo que você consome e pelas conexões com quem você anda. Se você alimenta a ira, a murmuração e a cobiça, você será um vaso quebrado, incapaz de reter a bênção de Deus. Permita que as mãos do Senhor apertem o barro do seu coração hoje, curando as rachaduras do passado para fazer de você um vaso de honra dentro da sua casa. Momento do apelo e convite evangelístico. Jesus Cristo é o nosso perfeito oleiro divino. Tentamos moldar as nossas vidas confiando na nossa própria força e terminamos como vasos rachados, cheios de traumas, casamentos desfeitos e vazios profundos na alma. Na cruz, Jesus permitiu que o seu corpo fosse moído e ferido, para que as suas mãos pudessem recolher os nossos cacos e nos fazer de novo. E Ele quer fazer você ser um vaso totalmente novo, cheio de glória, paz e santidade para o seu lar. Se você deseja entregar os seus cacos nas mãos do oleiro, deixar que ele molde o seu caráter e escreva uma nova história para a sua família, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração você confessa Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador único da sua vida. Isso quer dizer que você reconhece que tem pecados e que você reconhece que Jesus foi ressuscitado dos mortos e que Ele está à direita de Deus hoje e que Ele salva a todo aquele que o recebe, porque todo aquele que aceita Jesus, que recebe Jesus, recebe a marca do sangue de Jesus. Ele está dizendo, eu reconheço que sou pecador e reconheço que o sangue de Jesus é que me limpa de todo o pecado. Então, confessar é dizer que reconhece que quer entregar a vida totalmente para Jesus e para Deus, e por essa razão está aceitando a Ele. Então, se você ainda não aceitou, é hora de crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e fazer essa oração comigo agora. Faça essa oração de confissão dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que está no céu, que tem o registro de todas as pessoas que recebem Jesus. Quando você aceita Jesus, você nasce no reino dos céus. Da mesma forma que uma criança, quando nasce, recebe um registro no cartório, você, quando recebe Jesus, recebe o registro do seu nome no livro da vida, que é o cartório de Deus, que é onde estão os nomes dos filhos e das filhas dele. Agora procure uma igreja, onde você, ou uma comunidade de fé, ou um lugar que prega que somente Jesus pode salvar. E siga nessa igreja, nessa comunidade, nesse grupo, onde você vai ter comunhão com os irmãos, para que você possa estudar a Bíblia e entender mais sobre a vontade de Deus, que vai trazer o caminho da felicidade, da bênção na vida sentimental. Então, deixe-se moldar por Deus, que isso vai trazer vida para a sua vida. Amém.